Livro de Joel. Nós vamos ler uma passagem e depois vocês vão poder se assentar e nós vamos continuar lendo algumas passagens. Eu gostaria de ler o livro todo aqui com vocês, mas nós não temos esse tempo. Nós vamos ler algumas partes desse livro que são importantes e você, depois em casa, durante a semana, você vai meditar nesse livro, porque tem uma preciosa profecia para a sua vida, amém? Então, livro de Joel, a mensagem de hoje é: rasgue o seu coração. Nós vamos ver qual que é a importância disso, em nome de Jesus. Só passa aí para mim, Guilherme, porque o pessoal está em pé e não está pegando. Isso. Então vamos ler o capítulo 1, dos versículos 1 a 7. Eu projetei aqui a versão da NVI. Então, se você quiser acompanhar aqui comigo, pode ficar à vontade também. Diz assim: a palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Petuel, ouçam isso, anciãos, escutem, todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias, ou nos dias dos seus antepassados? Contem o que aconteceu aos seus filhos, e eles aos seus netos, e os seus netos, à geração seguinte. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Acordem, bêbados, e chorem. Lamentem todos vocês, bebedores de vinho. Gritem por causa do vinho novo, pois ele foi tirado dos seus lábios. Uma nação invadiu a minha terra, poderosa e inumerável. Seus dentes são dentes de leão, suas presas são de leoa. Arrasou as minhas videiras e arruinou as minhas figueiras. Arrancou-lhes a casca e derrubou-as, deixando brancos os seus galhos. Você pode deixar o seu livro aberto. Amém? Nós vamos ler algumas outras passagens. Pode se assentar, por gentileza. Senhor, em nome de Jesus, quero colocar a minha vida diante de Ti. Perdoa os meus pecados, minhas falhas. Senhor, eu sou tão limitado, mas estou aqui disponível, Senhor, para Te servir. Que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite e que possamos aqui juntos meditarmos na Tua palavra, na profecia que está revelada aqui no livro de Joel, que é para nós hoje, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Como eu disse, eu vou ler algumas passagens e eu queria que você atentamente, acompanhasse comigo, ou na sua Bíblia, ou aqui na projeção. Vão ser várias passagens para nós depois entrarmos no que o livro trouxe para nós nessa noite, amém? Lá no capítulo 1 ainda, no versículos 13 e 15, diz assim: ponham vestes de luto, ó sacerdotes, e pranteiem, chorem alto, vocês que ministram perante o altar. Venham, passem a noite vestidos de luto, vocês que ministram perante o meu Deus, pois as ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram suprimidas no templo do seu Deus. Decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada. Reúnam as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, do seu Deus, e clamem ao Senhor. Aquele dia, sim, o dia do Senhor está próximo, como destruição poderosa da parte do Todo-Poderoso, Ele virá. Essa passagem aqui está direcionada aos sacerdotes do Senhor, amém? Aquele que nós lemos foi para os bêbados, esse aqui é para os sacerdotes, amém? Próxima passagem que nós vamos ler está lá em Joel 2, 12 a 14. Joel 2, capítulo 2, versículos 12, 13 e 14. Diz assim: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Talvez Ele volte atrás, arrependa-se e ao passar deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor,
o seu Deus. Aqui nós estamos vendo aqui que o Senhor manda que nós retornemos a Ele. Amém? Então é um convite do Senhor para voltarmos a Ele. Vamos lá, isso. Joel 2,18 diz assim: então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. Aqui mostra que o Senhor é um Deus piedoso. Amém? Joel 2, versículo 28 em diante, diz assim: e depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias, mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois, conforme prometeu o Senhor, no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Aqui está falando do dia do Senhor. Do dia do Senhor, amém? Vamos lá, a próxima passagem, Joel capítulo 3, dos versículos 17 a 21. Como eu disse, eu gostaria de ler tudo, mas estou pegando algumas passagens que nós vamos refletir nelas. Diz assim: então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que habito em Sião, o meu santo monte. Jerusalém será santa, e estrangeiros jamais a conquistarão. Naquele dia, os montes gotejarão vinho novo, das colinas manará leite, todos os ribeiros de Judá terão água corrente, uma fonte fluirá do templo do Senhor e regará o vale das acácias. Mas o Egito ficará desolado, Edom será um deserto arrasado, por causa da violência feita ao povo de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá será habitada para sempre e Jerusalém por todas as gerações. Sua culpa de sangue, ainda não perdoada, eu a perdoarei. O Senhor habita em Sião. Aqui está falando que nós que saberemos que o Senhor é Senhor. Amém? E também que haverá, depois do dia do Senhor, uma grande provisão do Senhor. Vamos ler mais uma passagem. Não, essa era a última. O que nós vemos aqui? Como eu disse, o livro de Joel é um livro profético. É um livro que traz uma grande profecia para nós. Nós vamos ver o que é Joel, né? Quem era Joel? O nome Joel, que era do profeta, significa o Senhor é Deus. E Joel viveu 800 anos antes do nascimento de Jesus. Então, 800 anos antes foi a época que Joel viveu, que ele ministrou, que ele profetizou, e ele viveu ali profetizando e trazendo o povo ao arrependimento. Ele falou para os sacerdotes, para os bêbados e para os anciãos. Então, a profecia, o livro de Joel é direcionado para os sacerdotes, para os anciãos e para os bêbados, né, que ele profetizou ali na época dele. E a mensagem que ele traz para nós é uma mensagem dura, uma mensagem de juízo, uma mensagem de julgamento do Senhor sobre as nações. É uma mensagem que fala sobre o dia do Senhor. Mas, pastor, isso aí é do Antigo Testamento. O que isso aí tem a ver com a gente hoje? Deus é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. O que mudou com a nova aliança foi a forma de nós nos relacionarmos com Deus. Amém? Antigamente, o sacerdote tinha que ir ao templo, né, no Santo dos Santos, para poder falar com o Senhor. Hoje, através da nova aliança, nós temos acesso direto a Deus. Amém? Amém, meus irmãos? Nós temos acesso direto ao Senhor. Nós não precisamos mais do sacerdote ir lá e conversar com o Senhor. Nós mesmos temos livre acesso ao Senhor.
Mas Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Né? E nós vamos ver como está dividido esse livro, né, do livro de Joel. A gente pode dividir ele em 3 partes. A primeira parte, né, descreve o dia que passa a nação ali, né, um dia de pragas. O que estava acontecendo? Uma seca terrível, né, muito incêndio, e para piorar, uma praga de gafanhotos chegou àquele lugar. Então Joel descreve ali, né, tudo aquilo que eles estão passando na sociedade daquela época, aquelas pragas, aquelas coisas terríveis, né, que estavam ali afetando a nação ali de Judá. E também, essa primeira parte traz um apelo. Joel ali apela para que o povo se arrependesse, né, dos seus maus caminhos, dos pecados. Ele não fala diretamente de um pecado específico, mas chama e convida o povo a um arrependimento. Na segunda parte do livro de Joel, você que vai ler aí em nome de Jesus durante a semana, amém? Você vai ter curiosidade de ver esse livro que é muito precioso. A segunda parte compara essa praga que eu contei aqui às pragas que virão no futuro, no dia do Senhor. Então ele faz um paralelo com os gafanhotos, com as pragas, e compara com o que virá para o futuro. Ele mostra também nessa segunda parte a visitação do Senhor no seu povo, o Senhor visitando o seu povo. E mais uma vez ele renova o convite ao arrependimento. Ele clama o povo ao arrependimento. E a terceira parte desse livro fala que o Senhor estará presente no meio do seu povo, mostra que houve o arrependimento e mostra que o Senhor fala que diante desse arrependimento Ele estará ali, cuidando do seu povo, amém? E Deus responde à oração do povo, amém? Então nós vemos aqui algo que é para nossas vidas. Nós somos convidados dia após dia ao arrependimento. E o Senhor, diante do nosso arrependimento, Ele se faz presente nas nossas vidas, nos sustentando, nos guardando, sendo a nossa fortaleza. E Ele responde à nossa oração quando Ele vê um coração quebrantado, contrito, um coração arrependido. Amém? Então, o que estava acontecendo nessa época que Joel se levantou? Estavam acontecendo essa grande crise da seca, da falta, da escassez de alimento, né? O povo estava sofrendo, o povo estava padecendo, o povo estava enfraquecido. E aí o que aconteceu? As nações ao redor, os reinos ao redor, começaram a invadir o reino do sul, que era o reino de Judá. E começou ali a enfraquecer aquela nação, né? E houve uma piora por causa da invasão dos gafanhotos, que comeu todo o alimento que eles poderiam ter. Tudo que era verde, quase tudo foi devastado por essa praga de gafanhotos. E Joel ali relata tudo isso, né, nesse livro. E ali tiveram invasões de Tiro, Sidom, da Filístia, né? E foi um tempo de seca muito prolongado e houve uma grande crise econômica naquela nação. E quando tem crise econômica, o que acontece com a gente? A gente fica enfraquecido, fica com dor de cabeça, não dorme, a gente fica vulnerável. Pelo menos eu fico, né? Mas a gente tem que se agarrar ao Senhor, nas promessas dEle de provisão para nós, porque Ele é o nosso sustento, amém? Fala para o seu irmão aí, o Senhor é o seu sustento, amém? Mas aí a mensagem de Joel trouxe para nós um olhar que era além dos gafanhotos, era além dos problemas do gafanhoto. Ele começa a ver que aquilo tudo que estava acontecendo, né, nós vemos na palavra de Deus que o Antigo Testamento é uma sombra do que virá, amém? Que é relatado ali no Novo Testamento. E ele começa ali ver aquela infestação de gafanhotos como um julgamento, uma punição do Senhor para aquele povo, porque eles estavam afastados dos caminhos do Senhor. E ele faz um paralelo ali com o julgamento futuro que o Senhor trará sobre as nações. E esse julgamento é sobre o pecado, né? Como eu disse, o livro de Joel não traz especificamente um pecado, né,
mas nós podemos ver que Judá vivia num tempo de idolatria, um tempo afastado dos caminhos do Senhor, se afastaram da vontade e do plano do Senhor, e houve ali um peso do Senhor sobre eles, para que eles se voltassem ao Senhor. Amém? E quantas vezes às vezes Deus nos aperta daqui e aperta dali para que nós possamos voltar a estar dependentes dEle. E assim, Joel proclama que nós precisamos ter um arrependimento sincero. Um arrependimento sincero diante do Senhor. Como eu já disse aqui várias vezes e vou repetir, arrependimento é diferente de remorso. É diferente de remorso. O remorso é quando você sente aquele arrependimento momentâneo, sente aquela dor por ter feito aquilo de errado, mas daqui a um tempo você se esquece, você não liga mais e continua fazendo as coisas erradas. Isso é remorso. Arrependimento é quando nós sentimos essa dor, sentimos essa inquietação no nosso coração, nos arrependemos e depois voltamos a fazer tudo de novo? Não, nós mudamos de atitude. Isso é arrependimento. E ali Joel nos chama a esse arrependimento sincero, porque virá sim o dia do Senhor. Virá o dia do Senhor. E esse dia do Senhor, ele é relatado em várias passagens bíblicas. Joel, só nesse livro, ele fala do dia do Senhor 5 vezes. Outro profeta que falou sobre esse dia do Senhor foi o profeta Isaías. Ele falou 4 ou 5 vezes sobre esse dia do Senhor que viria. Jeremias também falou sobre o dia do Senhor. E Sofonias também. Então vários profetas declararam, falaram sobre o dia do Senhor. Mas o que nós vamos ver sobre esse dia do Senhor? Quando a Bíblia traz sobre o dia do Senhor, ela sempre traz para nós algumas referências e alguns termos que são comuns nas falas dos profetas. Quer ver algum deles? Por exemplo, o dia do Senhor é associado com frequência sobre abalos sísmicos. O que é abalo sísmico? Terremoto. Então o dia do Senhor sempre está correlacionado com terremotos. Mas pastor, está escrito na Bíblia isso. Outra coisa que vem relacionada a isso, violentas condições climáticas, seca, calor intenso, ou então dilúvio, chuva, tempestade, está relacionado com o dia do Senhor. Nuvens e densa escuridão, também está relacionado, sempre na Bíblia fala sobre isso. E outras passagens falam sobre o cataclismo, Eu brinquei aqui hoje de manhã, que tem uma palavra chique agora para isso. O que é cataclismo? São os tsunamis. Os tsunamis, estão relacionados com o dia do Senhor. Toda a expressão vem falando, sobre o cataclismo, que são os tsunamis, os maremotos, as invasões das águas sobre a terra. O dia do Senhor também está relacionado com uma expressão que é grande e terrível dia. Mas pastor, você falou só coisa ruim até agora sobre o grande dia do Senhor? Sim, o dia do Senhor, ele é relacionado com essas catástrofes. E nós, nos últimos 5, 6 anos, se nós fizermos uma reflexão, nunca nós temos tanto visto falar sobre desastres na natureza. Vocês estão vendo, vocês podem concordar comigo isso? Faça uma análise aí. Quantas catástrofes têm acontecido nos últimos 5 anos? Tem algum significado, não tem? Algo está acontecendo no mundo espiritual e no mundo físico, no mundo natural. A Carol ainda brincou comigo assim hoje, falou: amor, é tão difícil pregar sobre isso que você pregou. Eu falei: eu também acho, Na verdade, a Carol me perguntou assim essa semana, acho que foi quinta-feira, ela falou assim: amor, eu falei: amor, eu não sei o que eu vou pregar domingo. E ela falou assim: uai, prega o que Deus está falando no seu coração. Eu falei: nossa, meu coração está tão tumultuado esse dia que eu acho que não posso nem ir lá pregar, porque senão, Mas aí eu fui buscar o Senhor ontem
E eu falei, Senhor, me dá uma palavra para a igreja, né? O que eu preciso? Não quero falar o que está no meu coração, porque estou nos dias meio tribulado aí, com umas pendengas, né? E eu não quero desabar sobre a igreja algo que eu estou sentindo, né? Me dá uma palavra, me dá algo, né? Porque senão vai ser voadora santa, ungida para tudo quanto é lado, e não é isso que eu quero, e eu tenho certeza que não é isso que o Senhor quer. Aí Deus me deu a palavra do livro de Joel, né? E aí, esse grande e terrível dia, e aí a Carol falou assim, é tão difícil porque esse grande e terrível dia é tão complicado da gente passar. Eu falei, é mesmo, amor, eu estou pedindo ao Senhor graça e misericórdia, porque é uma coisa assim tão, como é a palavra que você usou? Tão surreal, que se nós não crermos nesse grande dia, no dia do Senhor, nós não cremos na Bíblia. Confere? Nada do que a gente fala, que a gente faz, porque a mesma Bíblia que fala de Jesus, que fala da prosperidade, que fala das bênçãos, que fala das promessas, também fala do grande e terrível dia. E aí, meus irmãos, dá um frio na barriga, não dá falar sobre isso? Ouvir sobre isso também? Até aqui só coisa ruim que está relacionada a esse grande e terrível dia. Falei tanto que eu até perdi onde que eu estava. Aqui. Então, há sim uma necessidade de arrependimento para que nós possamos enfrentar esse dia terrível do Senhor. Joel está nos preparando com a profecia que Deus revelou a ele, que virá esse grande dia terrível sim. E eu creio que o Senhor Jesus está próximo a vir buscar a sua igreja. Se nós pegarmos as profecias bíblicas, estão todas se cumprindo, num tempo muito rápido. E aí Joel nos chama para esse arrependimento, para que nós não estejamos nesse grande e terrível dia. Nós não participaremos, a igreja do Senhor não participará desse grande e terrível dia. Amém? Porque Jesus virá buscar e arrebatar a sua igreja. Quantos são a igreja do Senhor? E dá um glória a Deus bem alto aí. Amém? Porque você não vai participar desse grande e terrível dia, mas ele acontecerá. A Bíblia relata isso. Pastor, é só no Antigo? Não. No Novo Testamento também fala, isso está relatado lá em Apocalipse. Esse grande e terrível dia. O dia do Senhor é um tempo futuro, é um julgamento das nações. A Bíblia diz que as nações que atacaram Israel, o povo escolhido do Senhor, será julgada. E olha como temos visto nos últimos anos uma perseguição terrível contra o povo de Israel, contra os judeus. Mas nós fomos feitos co-herdeiros com eles através de Jesus, através de Cristo. Amém, meus irmãos? Nós somos povo escolhido, nação santa, sacerdócio real, estabelecidos por Deus através de Jesus para as nossas vidas. Mas quando isso vai acontecer? Esse dia do Senhor aqui será quando? Vai ser logo após o arrebatamento da igreja. Assim que o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, vier buscar o seu povo escolhido, o povo santo, aquele povo que entregou a sua vida, que viveu, que permaneceu fiel, será elevado aos céus com Cristo, amém? Eu quero ir, não sei se você quer ir, mas parece que você não quer ir, porque você não deu nem glória a Deus aí, né? Eu quero ir, porque depois que Jesus levar a sua igreja, serão 7 anos da grande tribulação. 7 anos de grande tribulação. E o que é tribulação? O que é a tribulação? Wellington, o que é tribulação? Dias terríveis. O que você passa de tribulação na sua vida hoje? Enfermidade, desemprego, fome, dores, né? Mais o que? Angústia, depressão, lamentação, tudo é tribulação. Agora imagina isso que você vive hoje, alguns dias da sua vida que você vive, imagina isso 100 vezes pior. Será nesses 7 anos da grande tribulação. Então nós precisamos estar fiéis no dia do Senhor, amém? Nós precisamos estar firmes com Jesus, entregar a nossa vida, reconciliar com Ele, renovar a nossa aliança com Ele, para quando chegar esse dia do Senhor, a igreja possa subir pura, santa, imaculada, louvando e adorando o Senhor, amém? Amém?
Quando nós estávamos aqui ministrando aleluia, né? Eu fechei os olhos e falei, Senhor, como é bom estar, né? Algumas pessoas não gostam de ficar repetindo. Se você não consegue ficar 10 minutos aqui cantando aleluia, eu tenho uma notícia para você. Não vai para o céu não, fica aqui, ó. Para o grande dia terrível, sabe por quê? Lá no céu nós vamos cantar o quê? Santo, 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 santo. Então, se você não consegue aqui, né, aguentar aí 10, 15 minutos de louvor, não vá para o céu, meu irmão, fica aqui para a tribulação, porque lá você vai cantar ao Senhor durante toda a sua eternidade. E é tão bom quando nós estamos louvando o Senhor, adorando a Ele. Parece que os problemas, né? A gente nem pensa nos problemas, não é verdade? Né? Se você pensa no problema quando você está louvando, é porque você não está louvando, você está só cantando. Mas nós precisamos ter momentos de adoração ao Senhor, momentos de intimidade com Ele, né? Nós estamos na nossa casa ali, fecha a porta do quarto, coloca um louvor e se entrega na presença do Senhor. Você vai ver que você vai ser elevado a um patamar mais alto na sua espiritualidade, porque quando você adora, quando você se entrega ao Senhor, o Espírito Santo te toma nas mãos, né? E te faz viajar ali no sobrenatural de Deus. Você precisa ter essa experiência, amém? Em nome de Jesus. O povo do mundo acha que nós é doido, né? Nós somos doidos por Jesus, amém? Então, após o arrebatamento da igreja, durante o período de 7 anos, será a grande tribulação. Quantos querem estar aqui na grande tribulação? Dão glória a Deus aí. Misericórdia, irmão. Não, você tem que subir com o Senhor Jesus para os ares, com a noiva do Senhor, amém? Eu quero ver que você está atento aí na palavra, aí, ó, tá vendo? Aleluia, vamos lá. E quando terminará esses 7 anos de tribulação? Serão 7 anos que a Bíblia declara. Quando vai acabar? Com a batalha de Armagedon, que vai ser a vitória de Jesus Cristo, estabelecendo o seu reino para sempre. Amém? É ali que vai acabar a grande tribulação. Satanás será julgado no inferno, e a igreja vai estar eternamente diante do Pai, diante do trono de Deus, declarando: aleluia! E esse é um tempo de promessas e esperança para a igreja. É um tempo de promessas e esperança para nós. Para nós. Mas pastor, então você está dividindo a pregação em duas. Antes era só tragédia, só coisa ruim. Agora é só promessa e esperança? Não, não é que é só e é só. Na verdade, o mundo que está lá fora vai padecer. Nós precisamos nos levantar como profetas do Senhor, profetas dessa geração, e anunciar isso para as pessoas que estão lá fora, porque eles não sabem. Eles não sabem as profecias bíblicas, eles não sabem as promessas do Senhor para aqueles que entregam a vida para Ele. E cabe a nós, cabe a mim e a você, fazer esse papel lá fora. As pessoas, elas precisam ser alcançadas, as pessoas precisam ouvir essa mensagem. Essa semana nós estamos nas células, com o dia do amigo, que é o quê? É um dia especial que nós chamamos pessoas que não são crentes para irem na célula e ouvir uma palavra de salvação, uma palavra de verdade. Nós precisamos ser essas pessoas que vão levar essa mensagem para eles. Você é sacerdote, você é embaixador do Senhor nessa terra, amém? Você representa aqui, ó, esse tempo de promessas e esperança. Você é um embaixador de Cristo nessa terra, meus irmãos. Fala assim: eu sou, levante sua mão aí. Eu sou o embaixador do Senhor nessa terra. E eu tenho um compromisso de anunciar as maravilhas do reino e o plano de salvação através de Cristo Jesus. Amém? Você tem essa missão. Você é o embaixador do Senhor. O sacerdócio real foi colocado sobre a sua vida. Sobre a sua vida. Jesus virá estabelecer esse seu trono eternamente.
eternamente. Eternamente. E a Bíblia declara, aí em Joel 2, 28 a 29, declara o quê? Que haverá um tempo de derramar do Espírito sobre as nossas vidas. Glória a Deus, haverá um derramar como nunca antes. Como nunca antes. Olha aqui que fala aqui nos versículos 28 e 29 do capítulo 2. E depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Quantos querem o Espírito naqueles dias? Amém? Eu quero, não só lá, como hoje também, em nome de Jesus. Mas aqui, nós vemos, aqui no livro de Joel, mas no Novo Testamento, essa passagem é citada novamente por quem? Quem citou essa passagem? Pedro. Pedro citou essa passagem lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 14 e 21. Nós vamos ler aqui. O discípulo, Pedro foi discípulo de Jesus, caminhou com ele, e no dia de Pentecostes, quando estava tendo ali o manifestar do Espírito Santo, e as pessoas achavam que aqueles que estavam sendo batizados com o Espírito Santo, com fogo, eles estavam bêbados, mas ali era a manifestação do Espírito Santo, Segundo a Bíblia, essa aqui é uma manifestação clara de como será nos dias de esperança, de paz, quando o reino do Senhor for estabelecido e quando vir sobre nós o Espírito Santo de Deus. Olha aqui que fala aqui em Atos 2, 14 a 21. Então Pedro levantou-se com os 11 e, em alta voz, dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção: estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Aqui, ele está falando aqui, eles não estão bêbados não, estão cheios do Espírito mesmo, Porque eles estavam lá falando em línguas, rodopiando, caído no chão, se debatendo, babando, gritando, chorando, tudo isso na presença do Senhor, E a Bíblia declara que no dia de Pentecostes, o que tinha sobre eles? Chamas de fogo como línguas, que fala a palavra. Então, imagina essa cena, meus irmãos. E eu quero provar disso em nome de Jesus, amém? Oh, meu Deus. Vamos lá. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Então Pedro está falando assim: olha, isso está acontecendo, não é que eles estão bêbados não, é aquilo que Joel falou lá no livro dele, está acontecendo aqui agora, o derramar do Espírito. E aí ele continua falando: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, declarando de novo aqui o que Joel falou. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima do céu e sinais embaixo, na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluias, glória a Deus. Amém? E eu quero participar desse grande dia, e eu creio que vocês também querem, e por isso nós precisamos de arrependimento. Arrepender dos pecados, arrepender daquilo que nos afasta do Senhor. Haverá sim bênçãos físicas, fertilidade e prosperidade no reino do Senhor. O reino do Senhor, como nós cantamos aqui, ele é firmado em justiça, bondade, fidelidade, em amor. Mas haverá, segundo a Bíblia, segundo a profecia de Joel, um tempo de prosperidade sobre as nossas vidas. Amém? Um tempo de fertilidade, um tempo de bênçãos. Não haverá mais choro nem ranger de dentes. Haverá ali um tempo próspero para nós. E olha aqui que fala, Joel continua falando lá no capítulo 3, versículo 16 a 21. Diz assim: o Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém, levantará a sua voz, a terra e o céu tremerão, mas o Senhor será um refúgio para o seu povo, uma fortaleza para Israel. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus.
que habito em Sião, o meu santo monte. Jerusalém será santa, e estrangeiros jamais a conquistarão. Naquele dia os montes gotejarão vinho novo, das colinas manará leite. Todos os ribeiros de Judá terão água corrente. Uma fonte fluirá do templo do Senhor e regará o vale das acácias. Mas o Egito ficará desolado. Edom será um deserto arrasado por causa da violência feita ao povo de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá será habitada para sempre e Jerusalém por todas as gerações. Sua culpa de sangue ainda não será perdoada. Ainda não perdoada, eu a perdoarei. O Senhor habita em Sião. O que está falando aqui? Que nós teremos prosperidade e provisão do Senhor. Mas aqui tem uma referência que fala assim: mas o Egito ficará desolado. Toda vez que a Bíblia fala sobre o Egito, em forma de profecia, fala o quê? Quem que é o Egito? O mundo, que jaz no pecado, que está afastado do Senhor, né? Então, quando se fala em Egito nas profecias, é aqueles que estão fora do reino de Deus. Ele ficará desolado. Aquelas pessoas que não quiseram dar ouvidos à mensagem do Senhor, que tiveram a oportunidade de servir a Deus, de entregar suas vidas para Jesus, elas ficarão de fora desse dia, desse reino do Senhor, desse reino de prosperidade, de amor, de fertilidade, de sustância. Infelizmente, as pessoas têm escolhas, mas cabe a nós levar a mensagem de salvação para elas, amém? Elas precisam ouvir que através de Jesus, elas têm condições plenas de alcançar a salvação e viver eternamente diante do Senhor. E esse tempo é quando Jesus se assentará no trono de Davi. A Bíblia diz que o trono de Davi governaria eternamente. E Jesus é da descendência de Davi. A nossa terra ela será curada e restaurada com a bênção do Senhor. A nação será purificada e o Senhor habitará em Sião. É o que está falando aqui nessa passagem para nós. E essa mensagem, ela é para os crentes de hoje. Uma mensagem que nos chama ao arrependimento. Uma mensagem que nos chama a anunciar o plano de salvação. Uma mensagem que nos chama a falar sobre o dia do Senhor. É difícil? Sim, mas é necessário, porque foi colocado sobre nós essa missão. Sabe quando? Lá em Mateus 28:18, quando Jesus estava subindo aos céus, ele falou, deu uma ordem para nós: ide por todo mundo, pregai o evangelho, fazei discípulos, ensinando-os e batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo aquilo que eu vos ensinei. Então essa missão está sobre nós. Está sobre nós. E essa mensagem de Joel é para nós hoje. Precisamos cair de joelhos diante do Senhor, nos arrepender e tomar a nossa posição em Deus. Amém? A nossa vida pessoal pode se tornar seca e infrutífera se nos afastarmos da vontade do Senhor. Essa é uma mensagem muito clara nesse livro de Joel. O livro de Joel fala sobre esse afastamento do povo de Deus. O povo se afastou. E ali materialmente eles foram o quê? Prejudicados. E a nossa vida ela pode ser prejudicada pela sequidão da nossa comunhão com Deus. Nós precisamos estar em comunhão plena com o Senhor todos os dias da nossa vida, amém? Talvez aí você está nesses dias aí meio afastado do Senhor, meio frio espiritualmente, mas o Senhor te chama hoje, me chama hoje a ter esse tempo de qualidade com Ele, ter esse tempo de intimidade com Ele, esse tempo de dedicação a Ele, amém? O Senhor nos chama, amém, meus irmãos? Amém. Para que a nossa vida não seja uma vida seca e infrutífera, é muito importante nós termos arrependimento sincero, ter um arrependimento sincero
e profundo. Sincero e profundo. Joel faz uma declaração no texto que nós vamos ler a seguir, sobre o rasgar das vestes, né? Na verdade, ele manda rasgar o coração. Olha aqui que fala. Epa. Joel 2. Volta para mim, Guilherme, fazer um favor, está dando tilt aqui. Aí, Joel 2, versículos 12 e 13, diz assim: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Aqui é um convite para nós nos humilharmos. E toda vez que a Bíblia fala sobre rasgar as vestes, né? Nós vemos algumas passagens da Bíblia que falam, e rasgou suas vestes, e rasgou suas vestes. É o quê? Então quer dizer que a pessoa rasgou suas vestes ali e ficou nu diante dos outros? Não. As vestes, até hoje é assim, né? Quando a gente gosta de andar alinhado, né? Com terno Calvin Klein, né? O sapatinho, como que é sapato de mulher chique aí? Fala aí. Fala aí, gente. As mulheres agora não falam nada, né? Para os maridos não saber, né? Fala aí, amor. Carmen Stephens, né? Aí a mulher chega na igreja de salto alto, né? Anda até assim, ó, para mostrar como que é? Carmen Stephens novo, né? Por quê? É uma vaidade que tem dentro do ser humano de andar bem arrumado. E isso não é só de hoje, não. Isso aí vem desde os tempos bíblicos. Existiam cores que só a nobreza usava. Você sabia disso? Você sabia que a cor azul, né? Igual a Silvinha, Carol, Tecita, de azul, o irmão ali. Só a nobreza, os reis podiam usar azul. Então existia ali uma hierarquia de roupas, vamos falar assim, né? Então as pessoas batiam o olho em alguém que passava na rua, sabia se era nobre, sabia se era rei, sabia se era da linhagem real, porque os príncipes usavam uma cor, o outro, e o povão tudo ia de marrom, de cor de né? Eu estaria lá no meio dos de marrom, né? Mas aí o que acontecia? Quando falava em rasgar suas vestes, era justamente isso, você estragar a sua roupa. Você rasgava suas vestes ali, rasgava e andava maltrapilho e declarava diante do Senhor que aquelas roupas não tinham importância diante da situação que você estava passando. Era um sentimento de se humilhar diante do Senhor. Então rasgar as vestes, quando a Bíblia traz, é um momento de humilhação, um momento que você se prostra diante do Senhor e fala: Senhor, sem Ti eu não consigo, sem Ti eu não sei, eu estou sentindo dores, eu estou sentindo isso, aquilo. Era um momento que as pessoas daquela época choravam, né, em prantos, num símbolo, uma simbologia de humilhação. E algumas partes, nós vemos algumas coisas aqui. Eu acho que a pilha já está fraca. Passa para nós aí, Gui, por favor. Mas aqui, nessa passagem, Joel nos chama a não rasgar nossas vestes. Ele nos chama o quê? A rasgar o quê? O coração. Se rasgar as vestes era da beleza, da sua posição social, o que vai ser então rasgar o coração? Se esvaziar de toda a sua vaidade, do seu orgulho, dos seus títulos, do seu poder aqui na terra, vamos dizer assim, poder no seu trabalho, por exemplo. Nós temos que nos esvaziar e reconhecer que só o Senhor é Deus na nossa vida. Rasgar o coração é você quebrantar e falar: Senhor, eu não sou nada, eu preciso do Senhor na minha vida, eu preciso de Ti. Rasgar o coração é você se esvaziar de si mesmo, para que o Senhor venha, enche e preencha a sua vida com a essência dEle em você, em nós. Amém? Nós precisamos rasgar o coração nessa noite em nome de Jesus. Quantas pessoas soberbas nós vemos, até dentro da igreja, pessoas diplomadas, que acham que é alguma coisa,
Pode ser alguma coisa aqui no mundo natural, no trabalho, no lugar que você convive, mas aqui dentro nós somos todos iguais. Nós somos corpo de Cristo. Amém? Fala para o seu irmão, e aqui dentro, no reino do Senhor, você é filho amado e somos todos iguais. Amém, meus irmãos? Amém? Nós vemos pessoas estudadas que querem... Eu usei uma palavra de manhã, o quê? Qual que era a palavra que eu usei de manhã? Altivas, que humilham quem não tem diploma, quem não estudou. A minha mãe fez até a 8ª série, meu pai tem a 4ª série de grupo. Isso diminui eles diante de mim como filho que sou formado na faculdade? Não. Não. Todos nós somos filhos e filhas de Deus. Uns investiram, outros não tiveram oportunidade de investir. Os pais não tiveram oportunidade de investir, mas todos nós somos iguais. Tem pessoas letradas, estudadas, estão na igreja, não sei, 100 anos já na igreja. E aí você vê do outro lado uma pessoa simples, que não sabe ler, não sabe escrever, fala errado, mas é cheia do Espírito Santo de Deus, é cheia da provisão do Senhor na vida dele, é cheia do sustento, prova dos milagres de Deus na vida dele. Não é o estudo que faz a diferença é o quanto você busca o Senhor, a diferença é quanto você rasga o seu coração diante do autor da vida. Aí está a diferença. Amém? Aí está a diferença, e nós precisamos sempre rasgar o nosso coração. Joel nos chama a esse período de arrependimento, e quando eu falo de arrependimento, a gente logo vem à mente assim, né? Matou alguém, prostituiu, fumou um baseado, cheirou um pozinho, traiu a esposa, mas o quê? Viu pornografia. A gente pensa só nos mais cabeludos, né? Como dizia minha avó, pecado cabeludo. A gente pensa nisso, mas não é só isso não. Os pequenos atos do dia a dia podem nos derrubar. Sabia disso? A mentirinha. Quantos conhecem crente que mente aí? Eu conheço. Não pode. A mentira é uma bola de neve. A pessoa vai se enroscando na mentira. Vai se enroscando. Você vê nitidamente que a pessoa está mentindo. E ela tenta te convencer de que ela está falando a verdade. Dá vontade de dar um tapa ungido na pessoa, né? Mas nós não podemos, infelizmente. Mas enfim, as mentirinhas, a fofoca. A fofoca também é pecado, você falar mal dos outros, inventar as coisas. O troco que você não devolve quando você recebe no supermercado. A pratinha a mais que o trocador do ônibus te deu. Tudo isso é pecado, tão grave quanto os outros cabeludos. Tão grave quanto os outros. E uma preocupação que eu tenho visto aqui na igreja do Senhor como um todo, é a mentira. Pessoas manipulando, mentindo. Pessoas velhas de crente, igreja, mentindo descaradamente. E eu tenho uma notícia para você, que gosta de uma mentirinha. Sabe de quem que você é filho? Do diabo. Pastor, agora você endoidou. Não, a Bíblia declara que o pai da mentira é o diabo. Se você está se enroscando num laço de mentiras, propagando mentiras, até as suas próprias convicções, que você acha que é verdade e não é, mas você está propagando como se fosse, são mentiras. E a Bíblia fala que a mentira é filho do diabo. Nós precisamos nos arrepender, amém? Amém, meus irmãos? Nós precisamos rasgar o nosso coração, e arrepender significa mudar de atitude. O Senhor nos chama ao novo posicionamento diante dEle, e tem que ser hoje. O dia do Senhor está próximo. Precisamos rasgar o nosso coração. Em nome de Jesus. Passa para nós aí, Gui. Aqui pifou. Acabou? Ali acabou. Mas aqui não. Nós precisamos orar por arrependimento, entregar ao Senhor, rasgar nosso coração, transformar as nossas roupas luxuosas em vestes de adoração ao Senhor. E quando nós confessarmos nossos pecados a Deus,
e decidirmos mudar o nosso posicionamento, a nossa postura, Deus perdoa. Deus perdoa, sabe por quê? A graça dele nos alcança. O Ministério de Louvor pode vir aqui. A graça do Senhor nos alcança quando há um legítimo arrependimento em nós, quando nós rasgamos os nossos corações diante dele. Há um manifestar do Senhor em graça sobre as nossas vidas. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Quando nós confessamos nossos pecados, muralhas são derrubadas, muralhas espirituais que cercavam as bênçãos de Deus para nós são derrubadas, porque a graça do Senhor nos alcança. Tiago registrou, lá no capítulo 4, versículo 8, diz assim que Deus aprova quem é humilde e se arrepende. Quem é humilde e se arrepende é aprovado por Deus. É aprovado pelo Senhor. Eu não sei porquê, meus irmãos, mas as últimas, se você pegar aí no YouTube, as últimas palavras que Deus tem me dado para trazer à igreja esse ano, está falando muito sobre arrependimento. Quantos têm percebido isso? E não é de propósito, não. Deus tem manifestado ali um desejo que a igreja se arrependa e tome uma postura. E muitas vezes essa não é a palavra que agrada nossos corações. A gente gosta de vir à igreja e ver uma palavra de edificação, prosperidade, multiplicação, fé, milagre, tal. Mas para que isso tudo aconteça, tem que haver um rasgar de corações. A gente gosta de ouvir sobre avivamento, mas para a gente provar do avivamento, precisa haver arrependimento.